Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Professor, permita-me, em primeiro lugar, agradecer o estudo e a reflexão produzida. Eu creio que ela é extraordinariamente útil para termos um quadro mais transparente e clarividente de uma matéria essencial para o país. Mas eu permiti-me dizer, em relação a alguns dos aspectos que são frisados, que intuitivamente nós compreendemos que é assim. Vamos ver, do ponto de vista da racionalidade económica, quando nós olhamos para as culturas que têm crescido significativamente em Portugal e que têm dado um contributo muito relevante na modernização da própria agricultura nacional, nós intuímos que o fator água e a produtividade desse fator é um elemento essencial para transformar o panorama agrícola nacional. E, portanto, não é estranho, independentemente dos números em concreto, verificar o amendoal, o abacate e outras culturas que têm ganho muita expressão, que isso tem significado económico para aqueles que o utilizam, para além dos impactos económicos, sociais e outros. Podemos discutir sempre a matéria de natureza ambiental e o significado dessa matéria em cada um desses aspectos. Podemos fazê-lo com certeza. Mas de um ponto estritamente da produção económica, nós verificamos que esse facto parece de elementar bom senso. O que é que eu vejo aqui que me parece extraordinariamente importante? A primeira questão tem a ver com este desequilíbrio entre o valor económico e o custo e de que forma é que é possível suprir esse equilíbrio, designadamente respondendo, por exemplo, no que se refere às perdas de água, até para assegurar que as famílias mais desprotegidas não estão a assumir encargos que não têm utilidade económica rigorosamente nenhuma. Porque nós, quando temos 30%, 40%, 50% de perdas, temos uma inutilidade económica porque não estamos a aplicar esses recursos que poderiam ser produtivos, honorando menos os consumidores por um lado e, por outro lado, garantindo usos alternativos da água que poderiam ter uma repercussão económica positiva na economia portuguesa. Se alguém já estimou, por exemplo, se não houvesse essas perdas e ainda que num cenário de escassez se pudesse empregar usos alternativos, qual era o significado económico de todo esse volume de perdas na produção de riqueza para o país, na criação de emprego, etc, etc, etc. O que creio, em face do volume de perdas, não seja marginal. E aqui estou a falar tanto de perdas do ponto de vista do ciclo urbano da água, como também estou a falar de perdas na área da agricultura que existem. É verdade que estão a ser tomadas medidas, num caso e no outro, no combate às perdas. Mesmo no setor da agricultura, que tradicionalmente as perdas eram muito mais difíceis de estimar por comparação aos sistemas urbanos. E, portanto, eu creio que era também extraordinariamente útil avançar nessa reflexão, desse ponto de vista, para verificarmos qual é o significado das políticas públicas, porque elas neste momento estão ancoradas em dois grandes aspectos. Um é encontrar fontes alternativas de água para assegurar a dinamização do portfólio de atividades económicas que têm lugar no território, e isso é extraordinariamente importante, mas do ponto de vista da aplicação económica, da boa aplicação dos recursos, da eficiência, eu creio que nós ainda temos um largo caminho a percorrer. E supesando todas estas questões, como é que nós podemos fazer correções de tarifário que reflitam o custo económico da água, e aqui já não ponho só o custo de produção per si, mas um custo mais global económico daquela utilização e não de outra, tendo ganhos de produtividade significativos, por um lado para os consumidores, honorando-os menos, mas para o panorama global do país. Muito obrigado.